Filho ou escravo? Quero falar um pouquinho com você sobre as diferenças de mentalidade. Será que eu e você não podemos ser um filho com mentalidade de escravo? E será que é possível ser escravo com mentalidade de filho? Quantas vezes eu e você poderíamos ter acesso a tudo aquilo que nosso pai tem à nossa disposição, a tudo aquilo que nosso pai construiu e deixou à nossa disposição por sermos simplesmente filhos? Vamos separar escravo de filho? Escravo é aquele que, privado de liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem ele pertence como propriedade. Filho ou filha é aquele que descende de uma família, de uma cultura, de uma sociedade, que tem herança. O escravo, ele está submetido à vontade de um senhor. Ele precisa obedecer incondicionalmente a esse senhor. Sobre a vontade, ele tem uma atividade, ele tem algo que precisa ser feito, que esse senhor determina. Por outro lado, como pagamento por esse serviço, ele recebe uma alimentação, um teto, uma cama, ou até mesmo o pagamento de um determinado salário, né? Mas o escravo, quando termina o serviço, vai para sua casa e fica ali, está tudo certo, não tem nenhum tipo de relacionamento com o seu senhor. Ao contrário de um filho. O filho é aquele que descende desse pai. Ou não, pode simplesmente ser um filho adotado, pode ser um filho que é fruto de um relacionamento de intimidade entre duas pessoas. E isso difere totalmente de um escravo, porque o filho é aquele que, mesmo querendo ser educado, bater na porta para pedir licença e ter acesso ao seu pai ou à sua mãe, na maioria das vezes o filho ele passa direto pela porta e vai direto aos seus pais, porque ele é filho, ele tem acesso. Agora, por que muitas vezes eu e você nos comportamos como escravos, ao invés de filhos? Porque muitas vezes nós não conseguimos acessar essa paternidade. É verdade que muitas vezes nós ligamos a nossa paternidade celestial, associamos com a nossa paternidade terrena. E muitas vezes, como tivemos um pai omisso, ou um pai opressor, ou um pai que não foi em nada presente, temos a dificuldade de associar essa palavra pai ao Senhor. E aí nós não conseguimos nos relacionar com esse Pai Celestial porque nós não tivemos um Pai terreno. Mas deixa eu te falar uma coisa, e aí muitas vezes vai além disso. Como nós tivemos uma relação totalmente de servidão, de escravidão com o nosso Pai terreno, onde a gente não conseguia conversar sobre absolutamente nada, onde a gente simplesmente obedecia a ordens estabelecidas, onde a gente simplesmente respondia a vontades que nos eram impostas, nós transferimos esse relacionamento para Deus. E aí nós não conseguimos ter essa relação de pai e filho. E eu não estou falando nada que eu não viva. Eu também, apesar de ter um pai extremamente que nunca me deixou faltar absolutamente nada, ser um pai que era extremamente presente na minha família, um pai que nunca abriu mão de me dar o melhor, nunca abriu mão de me dar tudo aquilo que ele considerava ser extremamente necessário para que eu crescesse, para que eu evoluísse como filho, de acordo com a visão dele, e até mesmo de acordo com a visão que ele teve. Porque, veja bem, a gente só dá o que a gente tem, a gente só investe aquilo que a gente tem, não é? Então, como é que ele iria me dar algum tipo de afeto, de ensino, ou alguma coisa que ele não teve? Nós estamos falando ali de década de 80, não tinha internet, não tinha nada além de livros, e às vezes o meu e o seu pai eram uma pessoa que não tinha acesso a esse ensino, acesso a esse livro, que também não teve acesso a essa paternidade com o pai dele. Como é que vai poder passar isso para nós? É complexo, não é? Mas deixa eu te falar uma coisa, isso pode parar exatamente agora. Você pode não multiplicar isso com os seus filhos, com os seus alunos, seus funcionários, com seus colaboradores. Sim, porque muitas vezes nós repetimos comportamentos que nós recebemos dos nossos pais sobre os nossos filhos, nossos funcionários, nossos colaboradores, nossos amigos. Em algum momento, nós pensamos que por não termos tido isso lá atrás, a gente quer oferecer isso ao nosso próximo. E aí a gente começa a tratar esse próximo da forma que a gente acha, acredita que nós deveríamos ter sido tratados, ou até mesmo os próximos, pelos seus pais, e a gente vê que eles não receberam isso. Isso é sério. Porque você não é o pai. Eu não sou o pai. Eu não tenho como ir para esse lugar de suprir essa paternidade que não parte de mim. O único ser capaz de entrar nessa lacuna onde o meu e o seu pai não estiveram, e eu não estou aqui falando mal do meu pai, pelo contrário, antes do meu pai partir, nós nos acertamos, nós conversamos, nós nos perdoamos, e há, assim, uma libertação absurda em cima da palavra perdão. Vale a pena lembrar que essa partícula per significa máximo grau.
Então, você perdoar significa doar no máximo grau. Perfazer, fazer no máximo grau. Você está entendendo? Então, toda vez que vem esse prefixo per na frente, eu estou dizendo mais que, no máximo grau. Então, perdoar é doar-se no máximo grau. Então, eu e meu pai tivemos essa oportunidade de nos perdoar, porque não é só ele que precisava de perdão com relação à ausência do pai que ele não foi, mas eu também precisava de perdão por não ter sido o filho que eu deveria. Por não ter sido aquele filho presente, aquele irmão presente, por não ter sido aquele homem presente. E é claro, eu poderia dizer, eu não aprendi, mas então, não é a mesma coisa? Ele também não aprendeu. Então é muito fácil a gente julgar quando a gente não se coloca no lugar dessa pessoa. Agora, a partir do momento que eu e você nos colocamos no lugar da pessoa, nós passamos a olhar diferente. Nós deixamos de olhar o tanto que ela falta caminhar para ser o que nós queremos. Nós deixamos de olhar o tanto que falta ela caminhar para se tornar aquilo que nós exigimos. A gente começa a ver o tanto que ela já caminhou para chegar até ali. Então, ir para esse lugar de paternidade não está totalmente fora do lugar de filiação. Eles são ligados. Agora, por que muitas vezes nós não tivemos um pai presente, nós não aprendemos a ser filho, e muitas vezes nós simplesmente aprendemos a receber? A gente vai ali, faz aquele serviço, faz aquela atividade, cumpre a nossa obrigação, e em troca essa pessoa nos dá algo. Isso é mentalidade de escravo, isso não é mentalidade de filho. A mentalidade de escravo nos faz simplesmente trabalhar de sol a sol para cumprir uma obrigação que o nosso Senhor estipulou. E em troca disso a gente recebe alimento, comida, uma cama, um teto sobre nossas cabeças. Mas o filho, ele faz tudo isso aí que o escravo faz. Você entende isso? Ele trabalha, ele tem obrigações, ele tem tudo isso, mas ele não faz isso por obrigação. Ele faz isso porque ele entende que, como filho, ele precisa cuidar do que é dele, porque o que é do pai dele é dele. Ele tem uma herança. Ele vai ter acesso a isso quando o pai dele partir. Ele vai ter acesso a tudo aquilo que o pai construiu. E mesmo se você não tem acesso a nada, porque seu pai não construiu nada, você pode construir algo para que os seus filhos tenham acesso. Então essa relação de pai e filho está intimamente, infelizmente ou felizmente, ligada à nossa relação paterna com os nossos pais. Que hoje eu e você possamos nos libertar de todas as mazelas que fazem parte da nossa relação com os nossos pais terrenos e possamos começar a receber do alto realmente a paternidade que ele projetou, que ele planejou e que muitas vezes nossos pais terrenos, por um ou outro motivo, até explicáveis, ou até mesmo nós, por um ou outro motivo, cortamos da vida das pessoas. Que eu e você possamos aprender do alto como sermos pais. O pai, ele presente. O pai, ele dá destino. O pai, ele impulsiona. O pai faz sorrir. O pai apresenta os desafios da vida e impulsiona esse filho, essa filha, para que conquiste lugares que ele não conquistou. Mas que nós também entendamos que antes de aprendermos a ser pai, nós precisamos aprender a ser filho. E é muito difícil. Porque o filho precisa obedecer o pai. Aí você pensa, meu Deus, é muita coisa. Não. Diálogo. Diálogo. Marcos, eu não tenho diálogo com meu pai terreno, mas você pode ter diálogo com o seu pai celestial. Que você receba disso, que eu receba disso. A capacidade e a liberdade de poder sentar e falar com esse pai celestial. Pedir conselho, pedir abraço, pedir chamego, pedir direção. Esquece que toda vez que você faz uma pergunta, você precisa esperar a resposta. Sim, se você gasta 5 minutos conversando com o Pai Celestial, falando, fique 5 minutos totalmente em silêncio, ouvindo. Sim, ele fala. Sim, ele quer te falar. Se liberte dessa escravidão e receba a paternidade de Deus.